Quando a gente fala de Clarence o Otimista, o que vem na nossa cabeça logo de cara é o que o próprio título do desenho diz. Um menino muito feliz e otimista com tudo, que sempre quer fazer coisas novas porque pra ele tudo é legal e emocionante. Basicamente uma criança que vive um estado constante de positividade e alegria. Pra quem já assistiu esse desenho, é fácil lembrar que várias coisas bizarras e nojentas aconteciam em vários episódios. Afinal é um desenho da Cartoon Network, e eu não consigo lembrar de nenhuma série da Cartoon Network que fosse totalmente normal. Eu acho que isso é uma das marcas registradas do canal. Só que existem alguns episódios de Clarence o Otimista que, além de serem naturalmente esquisitos, não são só episódios engraçadinhos. Eles têm um tom bem surreal. Clarence o Otimista foi um desenho criado por Skylar Page e produzido pela Cartoon Network Studios em 14 de abril de 2014, chegando ao seu fim em 24 de junho de 2018, sem um motivo ruim. Só um término porque a história teve o seu fim. Esse desenho mostra a história de Clarencio, que, como eu acabei de falar, é uma criança alegre e otimista que sempre quer fazer coisas novas e diferentes na companhia dos seus amigos. Jeff, um menino muito inteligente que impede o Clarencio de fazer coisas inconsequentes e que por algum motivo tem uma cabeça de caixa d'água. E Sumo, que é o melhor amigo de Clarencio e o total oposto do Jeff. Ele resolve problemas do impulso e acaba sendo uma influência ruim pro Clarencio. O Clarencio mora com a sua mãe, Mary, que é uma boa mãe, sendo bondosa e paciente, e o namorado dela, o Chad, que é uma figura paterna pro Clarencio. Todas as aventuras giram em torno desses personagens e de outros da cidade. Clarence o Otimista tem um humor bobinho e é um desenho bem legal de se assistir, mas como dito agora há pouco, alguns episódios têm um teor diferente dos demais. Alguns são mais surreais, são sombrios, misteriosos, só que o que a gente vai falar hoje é um dos que mais causam estranheza, o episódio intitulado Nos Sonhos. Esse episódio começa com Mary saindo de casa, porque tinha um compromisso em que ela voltaria mais tarde do que o normal. E enquanto Clarencio brinca no quintal, ela pede pra ele não esquecer de fechar a porta da garagem, porque iriam acabar entrando gambás lá dentro. O Clarencio parecia estar bem entretido com a sua brincadeira, e apesar de ouvir o que ela falou, ele não parece ter dado muita importância. Um pouco mais tarde, ele vai estar com seu pijama de dinossauro ao lado do Chad, que estava dormindo enquanto assistia um programa que chamou a atenção do Clarencio. Esse programa abordava a ciência dos sonhos, e era apresentado por um personagem bem estranho que a gente vai chamar de o cara da TV. O cara da TV é um personagem com um pescoço longo, nariz caído, alto e com olhos arregalados e fixos, sem vida, como se ele estivesse encarando a alma de quem tá assistindo. Ele fica na frente de um fundo azul, mudando de cenário algumas vezes. Só que independente do cenário em que ele tá, toda a vibe do programa causa uma sensação esquisita, um desconforto e até um sentimento que não chega a ser medo, mas talvez um receio. E isso talvez seja pelo fato de que ele passa muita vibe de um análogo de horror chamado Blue Channel, que vocês provavelmente devem conhecer, e é sério, acaba lembrando um pouco. O cara da TV começou a falar sobre sonhos e como identificar se a sua realidade é apenas um sonho ou é de fato a realidade com a pessoa consciente. O Clarencio parece gostar bastante desse programa, e enquanto o cara da TV falava com aquela voz calma e com a música igualmente calma, ele quase pegou no sono, mas se lembrou que esqueceu de fechar a porta da garagem que a sua mãe pediu. Ele vai até a garagem, fecha a porta e volta a sentar do lado do Chad. Só que dessa vez ele tava com a sua roupa normal e não com seu pijama. Ele continuou assistindo o programa, e quando tava quase pegando no sono, ele lembrou mais uma vez que esqueceu de fechar a porta da garagem. E de novo vai até a garagem e fecha a porta. E eu nem preciso dizer que aqui já deu pra perceber que o Clarencio tava sonhando. Só que ele ainda não sabe disso. Dessa vez, quando ele volta pra sala, ele se depara com uma pessoa bem parecida com ele, que se chamava Jeremy. E no fundo, o cara da TV tava falando que no sonho você encontraria pessoas parecidas com você. E o Clarencio percebe que Jeremy era essa pessoa, mas não questionou muito e sentou de novo no sofá na companhia do Chad e agora do Jeremy também. O cara da TV tava em um fundo de campo de flores dessa vez, ainda com aquele olhar vazio, dizendo que até os animais de estimação têm experiências dentro dos seus sonhos. O Jeremy olha pro Clarencio e oferece um ioiô pra ele, que ele acabou quebrando sem querer. Só que o Jeremy tira mais um do bolso, e foi aqui que as coisas começaram a ficar verdadeiramente esquisitas. O foco volta pro cara da TV, que diz que existe algo chamado sinal do sonho, que são sinais que provam que a pessoa estava sonhando, e ele diz que vai testar o telespectador. O Clarencio se empolga em fazer os testes e assiste com atenção. O primeiro sinal era: objetos simples como interruptores ou botões eletrônicos não iriam funcionar de forma alguma. Nisso, o Clarencio testa com um controle remoto, tentando mudar de canal, e como esperado, ele não funciona.
O segundo sinal era tentar contar os números da sua mão, e o Clarencio acaba contando 7 dedos. E o terceiro sinal era que interações físicas com objetos parecem erradas ou estranhas, como o simples fato de tirar um sapato. O Clarencio então tenta tirar o sapato, mas cada vez que ele tirava o sapato, tinha outro por baixo, ao ponto de fazer uma pilha de sapatos no meio das suas tentativas. Além disso, os sapatos eram de um número diferente do que ele usava, e foi só aí que ele percebeu que ele estava sonhando. Só para ser confirmado pelo Jeremy, que estava flutuando na sala e fazendo 5 a cabeça. Isso não parece deixar o Clarencio nem um pouco preocupado, e do nada o clima do sonho muda. O filtro da tela começa a ficar todo psicodélico, como se ele tivesse acabado de entrar em outra dimensão, e logo depois as cores estavam bem saturadas e vivas. O Clarencio começou a se divertir muito com Jeremy no sonho, criando várias realidades, brincando com o formato e o tamanho das coisas, fazendo tudo que qualquer criança adoraria fazer na vida real. Várias coisas estranhas aconteciam e apareciam, igual em sonhos reais mesmo. E no meio dessas brincadeiras, o Clarencio diz pra eles irem fazer um lanche. Ele e o Jeremy se encolheram e entraram dentro da geladeira. E enquanto o Clarencio pegava um queijinho de desfiar gigante, ele começa a falar um monte de coisa sem sentido, que me lembrou muito quando a gente começa a pensar antes de dormir e enquanto a gente pega no sono. Nessa hora, o nosso cérebro começa a formar frases sem sentido algum. Enquanto o Clarencio come e fica olhando cascas de banana voando pela cozinha, literalmente, ele pergunta pro Jeremy como é viver em um sonho dele, e ele responde que é muito legal. Só que o Clarencio fica preocupado e perguntando pra ele como que ele tava falando com ele ali. E nisso, Jeremy toma o seu café e ignora totalmente essa pergunta. Ele só fala pra eles irem ver o que tinha na TV. Nisso, eles vão pra sala encolhidos e vão assistir o programa. Só que dessa vez, a TV tava gigante, com o rosto do homem da TV enorme acima deles. E aquele fundo azul só deixava tudo mais assustador, como se o cara realmente tivesse entrado na mente do Clarencio. O cara da TV diz que uma das coisas que fazem parte do ciclo do sonho não era lembrar dele quando a pessoa acorda. O cérebro simplesmente colocava os sonhos no subconsciente e descartava as experiências em um estalar de dedos. Nisso, o cara estala os dedos e na vida real, Shed acorda, mas o Clarencio não. É como se o cara da TV tivesse hipnotizado o telespectador, mas a quebra da hipnose não estivesse causando nenhum efeito nele. Ainda dentro do sonho, o Clarencio consegue escutar o Shed, como se ele estivesse muito longe tentando acordar ele e dizendo que ia pra cama e que a mãe dele já estaria de volta. Ouvindo essa informação, o Clarencio lembrou dentro do sonho que tinha que fechar a porta da garagem, só que o Jeremy disse que estava tudo bem e que ele já devia ter fechado a porta. Os dois vão até a garagem e a porta realmente estava fechada dentro do sonho. E quando foram pra sala de novo para continuar a ver o programa, o cara da TV disse que existem casos em que a pessoa se perde dentro dos próprios sonhos. E quando mostram a vida real, o Clarencio de fato não tinha fechado a porta da garagem em nenhum momento. E realmente entraram gambás lá. Com essas coisas rolando, a gente consegue notar algumas coisas estranhas. Quando o Clarencio lembrou que esqueceu de fechar a porta da garagem, muito provavelmente o seu sonho faria ele acordar para fazer o que sua mãe pediu. Só que o Jeremy disse que ele já tinha fechado e mostrou para ele que ele realmente fechou no sonho. Só que a gente não viu ele fazendo isso em momento algum enquanto sonhava. E depois de ir na garagem, o Jeremy levou ele mais uma vez para a sala para continuar vendo o programa. E se a gente analisar, a gente começa a pensar que talvez o Jeremy estivesse fazendo o Clarencio continuar a fazer ele ver o programa para continuar hipnotizado e consequentemente ficar preso naquele sonho. Mas enfim, o Jeremy propõe pro Clarencio que eles fizessem uma festa para comemorar o fato dele ter fechado a garagem. E quando aparecem nessa festa, estavam ali várias pessoas, incluindo seus amigos, e ninguém mais, ninguém menos do que o cara da TV em pessoa. Ou quase isso. O pessoal da festa estava indo parabenizar ele, até que sua mãe aparece dando os parabéns, dizendo que estava orgulhosa dele e que o amava. Então Jeremy mostra um telão, que na verdade era uma janela, com um flashback do Clarencio fechando a porta e todos comemoraram, parecendo muito que Jeremy estava tentando enfiar na mente do Clarencio que ele realmente fechou a porta e não precisava acordar. Ainda assim, Clarencio sabe que não fechou a porta na vida real, e ficou se perguntando como ele poderia fazer isso e acordar enquanto a mãe dele ainda não tinha chegado em casa. E o cara da TV, que estava na festa, começou a dizer que para acordar a pessoa precisava se concentrar em um estado de consciência semelhante a uma meditação, e conforme a pessoa ia fundo na própria consciência com a meditação, ela conseguiria voltar e ter o controle da própria mente e do próprio corpo. Dito isso, Clarencio decidiu fazer isso e começou indo no banheiro dizendo que estava meditando, e ficou fazendo tanta força para se concentrar que a tentativa não deu certo e ele só soltou um pum na vida real. Muito fofinho. Então ele foi pro quarto e começou a se concentrar muito para levantar, e isso fez com que ele de fato levantasse na vida real. Ele levantou, mas ainda estava dormindo, e enquanto se concentrava, Jeremy apareceu e atrapalhou a concentração dele, fazendo ele cair na vida real. E é aí que o que a gente pensou estava correto. De fato, Jeremy não queria que Clarencio acordasse de jeito nenhum. Até então, quem tinha controle do que fazer no sonho na maioria das vezes era o Clarencio, afinal o sonho era dele. Mas a partir daí, quem começou a controlar foi o Jeremy, e ele decidiu
decidiu fazer de tudo para atrapalhar o Clarencio e impedir que ele conseguisse se concentrar. Só que o Clarencio queria muito acordar, e a todo momento se concentrou ao máximo enquanto Jeremy indagava ele do porquê ele queria ir embora, já que tinha muita coisa legal e ele ainda não tinha visto nada praticamente. De tanto se concentrar, Clarencio conseguiu levantar na vida real, e ainda sonâmbulo, ele acabou desligando a TV, cessando ao menos a voz do cara da TV. A partir daí, Jeremy começou a se desesperar, porque percebeu que apesar de tudo, Clarencio ainda estava se concentrando. E nisso, o sonho começou a ficar cada vez mais distorcido e bizarro, com vários rostos do Jeremy ao redor pedindo para ele parar. Na vida real, Clarencio estava totalmente sonâmbulo, mas seu Clarencio interior estava tão apto a obedecer a sua mãe que ele conseguiu ir até a garagem. Espantou os gambás e quando ia fechar a porta, sua mãe estava chegando em casa e viu que ele de fato não tinha fechado. Mas ficou preocupada porque viu que ele não estava acordado. E dentro do sonho, ele continuava sendo perturbado pelo Jeremy, que confessou o porquê estava fazendo aquilo. Toda vez que Clarencio acordava, ele esquecia dele, e como último pedido implorou para Clarencio lembrar dele. E Clarencio disse uma última coisa em seu sonho: que iria lembrar. Então ele acorda e cai no chão, o que faz a mãe dele sair correndo para ver se ele estava bem, e ele pergunta se ela estava zangada com ele por ele ter esquecido a porta aberta, e ela disse que estava um pouco sim, mas levou ele para dentro de casa enquanto ele contava para ela todo feliz sobre o sonho estranho que ele teve. E quando entram em casa, o cara da TV apareceu como se estivesse observando tudo de dentro do que parecia ser uma TV, e do outro lado, uma outra versão dele apareceu na garagem, e a versão que estava na garagem fecha a porta e o episódio acaba. Meus amigos, que episódio! Toda a atmosfera desse episódio passa pra gente uma vibe de sonho realmente. É tudo muito surreal, as músicas e os sons estéreos, e as cores do sonho dele foram bem escolhidas, que enquanto a gente assiste parece que estamos dentro de um sonho, ou assistindo uma memória distante enquanto a gente tem uma sensação de desconforto. É definitivamente um dos melhores episódios de Clarencio o Otimista, e uma das definições de sonho mais bem feitas que eu já vi. Só que muitas pontas ficaram soltas. De primeira vista, a gente pensa que talvez Jeremy fosse uma pessoa manipuladora que queria o mal de Clarencio, não deixando ele acordar. Mas enquanto a gente vai assistindo o episódio, dá pra ver que ele só queria ser lembrado e queria uma companhia legal. Ele se divertia muito nos sonhos, mas queria que Clarencio fosse um amigo pra ele e lembrasse dele pra sempre, por algum motivo. A principal teoria em relação a esse episódio em específico é que talvez Jeremy seja um irmão de Clarencio que faleceu, pelo fato de que no quarto do Clarencio tem um beliche e que Jeremy parece demais com ele. Isso faz bastante sentido considerando que Jeremy não quer que Clarencio se esqueça dele a todo custo. Esse episódio fala demais sobre consciente e subconsciente, e claramente Jeremy está no subconsciente dele. E parece que de alguma forma o trauma de perder o próprio irmão tivesse sido tão grande ao ponto de simplesmente não querer se lembrar, e ele estivesse a todo momento lutando contra seu subconsciente para enfrentar a perda. Mas certamente Jeremy está ali lutando para ser lembrado de alguma maneira. Só que não é o Jeremy a única pessoa em destaque nesse episódio, e essa outra pessoa é o cara da TV. Ele não é só bizarro e assustador na aparência, mas sua aparição misteriosa, sua forma calma de falar enquanto encara os olhos de quem tá assistindo, mostra pra gente que ele não é só um apresentador de TV comum. Claramente ele hipnotiza as pessoas com seu programa. Mas vocês não perceberam algo estranho? No final, ele assiste o Clarencio de dentro de uma televisão, e ele de fato estava dentro dela, porque ele apresentava o programa. Mas ficou bem claro que não era só o Clarencio que assistia o programa. Clarencio estava sendo assistido também. O episódio focou bastante no Jeremy, mas quem estava no controle o tempo todo parecia ser o próprio cara da TV, hipnotizando Chad e Clarencio. Só que ao estalar os dedos e acordar Chad, e não acordar Clarencio, fica parecendo muito que ele queria tirar de perto todas as pessoas que poderiam acordar ele. E não era isso que ele queria. Por algum motivo, ele quis que Clarencio não acordasse. Enquanto ele assistia o que estava acontecendo como se fosse um de nós assistindo o programa, é mostrada uma versão dele fechando a garagem e se trancando dentro dela, o que dá a entender que ele continuou na casa do Clarencio, observando ele através da TV. E isso é com certeza bizarro, mas seguindo essa teoria de que Jeremy é o irmão falecido de Clarencio, o homem da TV parece ser outra parte do subconsciente do Clarencio, a parte que força ele a lembrar de tudo, juntamente com Jeremy. Por isso que ele se tranca dentro da garagem da família. Ele sempre se faz presente. Ou ele pode ser apenas um personagem bizarro de um programa de TV que por algum motivo hipnotiza a família e de certa forma Jeremy faz uso disso para manter Clarencio dentro de seus sonhos. Mas claro, nunca ficou bem explicado quem é de fato o cara da TV, se ele é apenas um apresentador ou uma pessoa querendo o mal de Clarencio. Mas a teoria de que ele é o subconsciente de Clarencio lutando para lembrar de Jeremy faz bastante sentido. Claro que isso tudo é apenas uma teoria, nada disso foi confirmado por ninguém, mas certamente esse é um dos episódios mais profundos, enigmáticos e misteriosos de Clarencio o Otimista.
e eu realmente recomendo vocês a assistirem. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma teoria sobre, comentem. E não se esqueçam, não deixe ninguém controlar os seus sonhos. O meu nome é Estelmi e tchau!